Em um mundo que passa por constantes mudanças, as questões climáticas emergem como uma das maiores preocupações contemporâneas. A elevação das temperaturas globais, a ocorrência de fenômenos climáticos severos e o avanço da destruição ambiental destacam-se como desafios prementes que exigem uma ação conjunta e imediata. No Brasil, por exemplo, as recentes ondas de calor quebram recordes de temperatura, exacerbando problemas de saúde pública e intensificando a falta de água. Essas condições extremas afetam não somente o ambiente climático, mas também impactam diretamente áreas como a agricultura, a produção de energia e a conservação da biodiversidade. Na região amazônica, que é uma das mais afetadas, a seca compromete tanto a biodiversidade local quanto a existência das comunidades indígenas e ribeirinhas com os rios, vitais para a sobrevivência desses povos, atingindo níveis alarmantemente baixos. Isso nos leva a reconhecer a crítica necessidade de medidas de preservação e de um manejo sustentável dos recursos naturais frente às alterações climáticas que estamos presenciando. Nesse contexto, surge o questionamento sobre a previsibilidade desses fenômenos nas escrituras sagradas. As antigas escrituras carregam profecias que, de certa forma, parecem ecoar as mudanças climáticas atuais. As severas ondas de calor, as chuvas torrenciais e as prolongadas secas podem ser interpretadas como os anunciados sinais do Apocalipse bíblico. Para explorar essa questão, convidamos você a continuar acompanhando nosso vídeo. Se esse tema lhe interessa, pedimos que nos apoie clicando no botão de curtir e se inscrevendo no canal, para que o YouTube nos recomende mais amplamente. Ao mergulharmos nas escrituras bíblicas, encontramos trechos que, de forma impressionante, parecem antecipar e elucidar as alterações climáticas que vivenciamos atualmente. As profecias acerca do dia do Senhor e os indicativos do fim dos tempos, conforme descritos por Jesus e seus apóstolos, revelam detalhes sobre eventos cósmicos e transformações terrestres significativas. Em Daniel capítulo 2, versículo 21 e 22, lê-se: Ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e conhecimento àqueles que têm entendimento. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está na escuridão, e a luz reside com ele. Este trecho refere-se a um sonho enigmático do rei Nabucodonosor, que Daniel, inspirado por Deus, conseguiu interpretar habilmente. O texto destaca a soberania divina no controle dos eventos históricos, enfatizando que Deus dirige as mudanças de épocas, exalta e destitui monarcas conforme seu propósito sagrado. Ademais, é Ele quem provê sabedoria e entendimento, iluminando os sábios com revelações profundas e escondidas. Referindo-se a revelações impactantes, a profecia de Jesus acerca do final dos tempos, conforme documentada no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 49, apresenta declarações que podem ser associadas aos atuais fenômenos climáticos extremos que observamos. Jesus expressa um desejo ardente de trazer transformação, dizendo: Eu vim para trazer fogo à terra, e como desejo que já estivesse aceso. Esta frase, além de poderosa, transmite uma mensagem significativa, assemelhando-se a outras pronunciadas por ele. Interpretando essa afirmação em relação aos eventos climáticos de hoje, é possível ver um paralelo. O fogo mencionado pode simbolizar transformações drásticas e purificadoras que precedem o fim dos dias. Desastres naturais, como ondas de calor, tempestades severas e secas, podem ser vistos como manifestações desse fogo espiritual, predito para ocorrer antes da segunda vinda do Messias. Outra passagem bíblica relevante é a visão profética de Pedro, expressa em sua segunda epístola, capítulo 3, onde discute sobre o dia do Senhor. Este dia, antecipado e temido, é marcado por mudanças cósmicas e a intervenção divina. Pedro descreve vividamente a dissolução dos céus e da terra pelo fogo, uma imagem que encontra eco nas preocupações contemporâneas com as mudanças climáticas e eventos climáticos extremos. À medida que enfrentamos incêndios florestais arrasadores,
derretimento de calotas polares e outros fenômenos climáticos, é desafiador não encontrar paralelos marcantes com as profecias apocalípticas de Pedro. Ele nos faz ponderar sobre a intenção divina por trás do aparente adiamento do dia do Senhor e questionar nossa gestão dos recursos terrestres que nos foram confiados. Ao correlacionar profecias e visões bíblicas com eventos climáticos, é vital reconhecer a importância da ciência na interpretação desses fenômenos. As investigações científicas sobre ciclos solares desempenham um papel crucial na contextualização das mudanças climáticas que experienciamos. Especialistas, através de pesquisa e monitoramento constante, têm destacado ciclos solares que impactam significativamente a atividade solar. Estes ciclos não só influenciam o clima terrestre, mas também repercutem em várias áreas, desde a agricultura até os padrões de temperatura global, ilustrando assim o aumento das temperaturas. Fenômenos como extremos climáticos e variações nos padrões de chuva são aspectos que a ciência tem tentado vincular aos ciclos solares, proporcionando insights importantes sobre os desafios ambientais que enfrentamos. Em um contexto onde sinais proféticos se mesclam com avanços científicos significativos, é crucial manter-se alerta e consciente. No livro de Mateus, capítulo 24, Jesus nos aconselha a reconhecer os sinais dos tempos e a nos prepararmos para as mudanças em curso. Enquanto refletimos sobre as profecias, os eventos climáticos extremos e as mudanças que presenciamos, somos chamados a considerar não só a crise climática presente, mas também a proximidade do retorno de Cristo. Esse momento exige uma introspecção sobre nosso estado espiritual e prontidão para a vida eterna, indicando que a volta de nosso Salvador pode estar mais próxima do que imaginamos. Além das questões climáticas, diversos outros sinais proféticos estão se materializando no panorama atual. Um exemplo é o capítulo 37 de Ezequiel, especialmente o versículo 11, que ilustra a visão do profeta sobre a restauração de Israel. Este versículo declara: "Estes ossos são todo o povo de Israel." Eles dizem: "Nossos ossos secaram e nossa esperança se perdeu. Estamos completamente extintos." Essa profecia encontra paralelo na reconstituição do Estado de Israel em 1948, após séculos de dispersão. Em Lucas 21, versículo 10 e 11, Jesus prediz tumultos globais que antecederão seu retorno, mencionando que nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestilências em vários lugares, além de fenômenos aterrorizantes e grandes sinais do céu. Essas palavras ecoam o cenário de conflitos, pandemias e desastres naturais que caracterizam nosso tempo. Além disso, em Mateus 24, versículo 22, Jesus comenta sobre o declínio do amor em meio ao aumento da iniquidade. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Esta observação se encaixa na atualidade, marcada por egoísmo, intolerância e uma crescente indiferença às injustiças, refletindo a amplificação da maldade mencionada por ele. Finalmente, em Daniel 12, versículo 4, é dada a instrução a Daniel para selar as palavras proféticas até o tempo do fim, um período em que muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. Este versículo destaca a busca incessante pelo conhecimento, característica da era moderna, que, paradoxalmente, coincide com um momento de intensa expectativa e especulação sobre o futuro profetizado. A profecia aponta que, nos tempos finais, haverá uma busca intensificada pelo conhecimento, com as pessoas se deslocando em diversas direções para ampliar seu entendimento. Esse versículo alinha-se perfeitamente com a atualidade, marcada por um avanço sem precedentes no conhecimento e na tecnologia. A globalização da informação, o progresso tecnológico acelerado e a sede incessante por aprendizado são traços característicos da nossa era. Isso nos incita a ponderar não somente sobre os benefícios,
mas também sobre as obrigações éticas inerentes a esse progresso. A utilização consciente do conhecimento, pautada pela sabedoria e pela empatia, tem o potencial de forjar um futuro mais justo e igualitário. Além das profecias já realizadas, outras predições aguardam cumprimento. O renascimento espiritual, previsto em livros como Joel, capítulo 2, e Atos, capítulo 2, antecipa uma onda global de revitalização da fé, onde a presença divina se tornará manifesta de maneira extraordinária, fortalecendo a crença dos fiéis. A disseminação universal do Evangelho, conforme Jesus anunciou em Mateus 24, desafia os cristãos a espalhar a mensagem salvífica por todos os recantos do planeta. A emergência do Anticristo, mencionada em 1 João, capítulo 2, versículo 18 e Apocalipse 13, prenuncia a chegada de uma entidade contrária aos ensinamentos cristãos, representando uma força de antagonismo ao sagrado nos últimos dias. A promessa de uma era de paz global, profetizada em Isaías capítulo 2, versículo 4, vislumbra um futuro de harmonia e justiça, onde os conflitos entre as nações cessarão. A ideia de um governo mundial, encontrada em Daniel capítulo 7 e Apocalipse capítulo 13, sugere uma nova ordem política, possivelmente precipitada por catástrofes apocalípticas. Estes eventos futuros nos incentivam a manter a vigilância e a atenção aos sinais que moldarão o porvir, conforme delineado nas Escrituras Sagradas. A expectativa da volta de Jesus, tal como descrita biblicamente, transcende a ocorrência de fenômenos celestiais ou alterações climáticas. Embora tais acontecimentos sinalizem a proximidade dos tempos finais, a narrativa bíblica engloba uma rica complexidade que abarca dimensões espirituais, morais e sociais. A segunda vinda de Cristo representa uma revolução na ordem mundial, culminando na instauração do reino de Deus na Terra. Os ensinamentos de Jesus sublinham a valorização da justiça, da empatia e da preparação espiritual. Diante dos presságios proféticos, emerge uma indagação vital. Estamos verdadeiramente preparados para o retorno de Cristo? Este questionamento nos convida não apenas a observar os eventos ao nosso redor, mas também a introspectar sobre a condição dos nossos corações e nossa prontidão espiritual para o encontro com o sagrado. Questiono-lhes: vivemos em consonância com os princípios que ele nos legou? Estamos fomentando amor, compaixão e justiça em nossas existências? Compartilhem suas reflexões nos comentários. Espero que tenham apreciado este vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e escolher um dos vídeos sugeridos para continuar a acompanhar nossos conteúdos. Abraços e que Deus esteja com vocês.